Graça e paz, queridos e queridas. Eu sou o pastor Gildo Lopes, sou pastor da Congregação Presbiterial Jardim de Oração, em Imperatriz, e também faço parte do núcleo de oração do Presbitério do Norte. Temos tido experiências lindas com Deus ali, através da oração, tem sido tremendo, tem sido grande. Deus é bom e é maravilhoso, eu creio nisso. E lá nós temos tido muitas experiências com oração, e hoje eu quero falar um pouco da experiência com o jejum. Então, por que jejuamos? Numa aula do extinto seminário de Londrina, o nosso reitor, que era o Antônio Godoy Sobrinho, disse certa feita que o jejum é uma prática estritamente pessoal. É entre eu e Deus. Quando jejuo, nem a minha esposa fica sabendo. Temos nesse estudo o privilégio de nos debruçar sobre as páginas do livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 16 a 18, e rever a pregação de Jesus no Sermão do Monte sobre esse assunto. Diz ele: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai que vem em secreto. Por que as igrejas reformadas, o jejum não é uma prática tão comum assim? O jejum é ou não uma prática apenas judaica? Algumas igrejas contemporâneas evangélicas cometem exageros ao praticar o jejum. A prática científica do jejum intermitente por vários profissionais do ponto de vista científico-nutricional confunde o verdadeiro sentido bíblico do jejum? Diante dessas questões, convido a todos e a todas para irmos à Bíblia e procurar aprender dela o que o Senhor nos revela sobre esse assunto. Jejum. Que prática religiosa é essa que exige pureza de vida e exclui a exibição? Em Mateus, no capítulo 6, eram 3 as práticas que caracterizavam o judeu piedoso, que refletiam a fé que eles tinham em Deus e aquilo que eles esperavam da parte de Deus. Jesus fala sobre elas. Assim ele destaca no verso 2, quando, pois, deres esmolas. Isto é, o judeu piedoso preocupava-se com os pobres. Ele tinha em mente que Deus se agradava quando ele colocava seus bens a serviço do templo, dos carentes e necessitados. Deus o abençoava. Deus o recompensava. O Pai e as pessoas estavam de olho naquilo que eles faziam. Então eles davam esmola. Mas Jesus, percebendo isso, exorta-os no sermão para que fizesse isso em secreto e sem ostentação. Jesus grifa no verso 5, quando orares. O judaísmo tinha por tradição levar suas necessidades individuais e coletivas a Deus. Porque na liturgia judaica a oração corresponde ao coração e o serviço do coração
é orar e entrar na presença do Senhor e levar suas necessidades perante Ele. O judeu sabe que o Senhor escolheu o piedoso e ouvirá quando o invocar. Salmo 4:3. Deus ouve a oração e responde. Assim, a oração é um evento que leva o judeu piedoso a um exercício espiritual e a um encontro verdadeiro com Deus. Então ele ora. Mas Jesus exortava-os que fizesse isso com humildade. No verso 16, Jesus enfatiza quando jejuares. O judeu piedoso era alguém que jejuava, porque o jejum corresponde à alma. E afligir a alma, que significa sacrificar a si mesmo, ou a si mesma, a Deus e pelo próximo, era fazer isso na simplicidade e no silêncio da oração, com o objetivo de atrair a atenção e uma resposta favorável de Deus a si. Outro fator é que, ao fazer jejuns públicos de caráter penitencial e de memória dos eventos tristes ocorridos na história de Israel, o jejum era uma prática que devolvia a dignidade e a esperança a quem o praticava. Na expectativa de dias melhores, em tempos difíceis, o jejum era a expressão da fé fervorosa diante do sofrimento próprio ou do sofrimento do outro. Mas Jesus exortava-os que fizesse isso sem hipocrisia, sem desfigurar o rosto, com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Portanto, ao concluir aqui, o jejum, ao lado das práticas mais comuns da religiosidade judaica, Jesus demonstra que o jejum não pode ficar em hipótese alguma fora da vida cristã do piedoso. Por que jejuamos? Porque ele faz parte daquelas disciplinas e práticas espirituais que Deus colocou como meio de crescimento e expressão da nossa fé e devoção a Ele. O que significa jejuar? Encontramos na Bíblia a ilustração de muitas pessoas que jejuaram. E a história antiga relata também indivíduos de diversas culturas que praticavam o jejum. Por que faziam isso? A oração não é a via normal pela qual se pode obter de Deus as coisas que necessita? Pois bem, de um modo bem simples, a Bíblia define jejuar como abster-se voluntariamente por um dia ou vários dias de alimentos sólidos e, às vezes, de água. Há relatos de um dia, 7 dias, 21 dias e até 40 dias de jejum. Mas o jejum, que era ficar sem comer por um certo período de tempo, sempre era visto com oração. Ele nunca era visto como uma coisa isolada. Ninguém deixava de comer para agradar a Deus. O objetivo de quem jejuava era tirar um tempo para orar ao único Deus vivo, Criador dos céus e da terra e do universo. E nesse período a pessoa se abstinha de alimentos e água com o objetivo de preparar o coração para melhor servir a Deus. Porém, o jejum como prática milenar não era privativo apenas do povo de Deus. Indivíduos de convicções religiosas diferentes também tinham em alta conta o jejum. Era o caso de Zoroastro, Confúcio, Gandhi, Platão, Sócrates e Aristóteles. Até mesmo Hipócrates, o pai da medicina moderna, acreditava no jejum. Eles oferendavam as suas divindades pagãs diante das suas imagens.
Isso mostra que jejuar não era uma disciplina exclusiva de Israel. Já no Antigo Testamento, há vários relatos de jejuns que eram praticados pelos judeus, coletivamente ou individualmente. Como, por exemplo, o jejum de Moisés, quando estava no Monte Sinai. Ana, quando ainda estéril, queria ter um filho. Davi, que pranteou quando o filho que teve com Betseba estava enfermo, correndo o risco de morrer. E Daniel, quando esteve diante de obstáculos espirituais. No Novo Testamento, vimos essa prática quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e jejuou no início do seu ministério. Temos relatos de João Batista e os fariseus ensinando seus discípulos a jejuarem com frequência. E a profetisa Ana? Ela tinha a idade de 84 anos e servia a Deus no templo com jejuns e orações, dia e noite. Em uma certa ocasião, Jesus colocou a necessidade do jejum para os discípulos que tentaram expelir um demônio e não conseguiram. Após Jesus expelir o demônio, explicou aos discípulos que aquela casta só saía com jejum e oração. Jesus mostra aqui no episódio que para os momentos mais críticos da vida, jejuar e orar é de suma importância, principalmente em momentos específicos de confronto com os poderes das trevas e do mal. Jejuar é afligir a alma. O Salmo 35:13, Davi fala: quanto a mim, porém, estando eles, os meus adversários enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração, me reclinava sobre o peito. Aqui Davi dizia que o jejum tinha por objetivo afligir a alma dele, quebrantar a alma dele. Nas Escrituras, às vezes, não aparece a palavra jejum, mas sim afligir a própria alma. O interessante é que havia apenas um jejum no Antigo Testamento que era obrigatório. Era o jejum no dia da expiação. Era o dia que o sacerdote oferecia o sacrifício pelo pecado de Israel. E Moisés, ao falar sobre esse dia em Levítico 16:29, usa essa expressão, afligir a alma. Mas é isso mesmo que significa. Ou seja, vocês vão se abster de comer nesse dia. E esta abstinência de alimentos que é o jejum, ou seja, essa falta de alimento que é no corpo, ela acaba produzindo efeito na alma, que é afligida, que sente fome, que sente sede. Assim como o corpo sente necessidade de comer, de beber, quem jejua sente fome e sede de Deus, porque ele precisa que Deus alimente a sua alma desnutrida, para que tenha energia espiritual e fé para vencer suas lutas, problemas e aflições diárias desse mundo por questões de fórum íntimo. Pois bem, quando o judeu piedoso estava triste pelos seus pecados, quando eles estavam angustiados por alguma calamidade pública, por exemplo, quando as chuvas não estavam chegando e havia risco de perder a colheita, quando havia uma grave crise econômica, quando estavam entrando em guerra contra um inimigo mais poderoso, ou em face a grandes terremotos, fome e pestes em vários lugares, bem como acontecimentos terríveis e grandes, como a nossa epidemia, ou a nossa pandemia. Então, nessas ocasiões difíceis, os judeus afligiam sua alma. Ele buscava a Deus
Ele se humilhava diante de Deus e dedicava e implorava pela intervenção miraculosa de Deus. Assim era praticado o jejum, assim devemos praticá-lo diante da pandemia e suas consequências no país que estamos vivendo. Termino com 2 frases sobre jejum. Certamente Deus ouve a oração em jejum e haverá um alongamento da nossa tranquilidade. João Wesley. E jejuar para purificar a si mesmo e aos outros é uma antiga regra que durará enquanto o homem acreditar em Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. É de uma fonte anônima. Que Deus abençoe. Bom jejum e oração.